Depois de tudo isso, o Senhor veio ministrando comigo a um grupo de pessoas que está entendendo esse pós-Covid. Ainda tem um pouquinho do Covid, mas é muito pouco. Hoje ainda conversei com o pessoal ali do hospital e nós temos 2 casos de Covid ali no hospital. E nem é muito grave, para a glória de Deus, amém? Mas a gente relaxa o corpo. Existe um grupo de pessoas que está assim, ai que bom, chegou a fase boa, agora nós estamos na calmaria, tá tudo bem, olha que coisa boa, não precisa colocar máscara, eu saio na rua, não tem essas medidas coercitivas que, polícia e que pode ficar em casa, não pode ficar em casa, pode sair, não pode sair, pode receber gente, não pode receber gente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu posso descansar. Como numa partida de futebol que acaba, o jogador fala, uau, acabou, agora eu vou descansar, vou relaxar o corpo. Mas existe um outro grupo, que é o que eu tenho pensado, e Deus tem trazido ao meu coração isso, e é isso que eu quero compartilhar com você, que é o quê? Por que tudo isso está acontecendo? E depois desse período de Covid, a pandemia, segundo o pastor Hernani Santos também, ele falou lá no Ação Brasil, que Deus tinha revelado para ele em 2019 que teria uma pandemia, uma guerra e depois viria o avivamento. E nós vivemos tudo isso, teve uma guerra, teve a pandemia e nós estamos aí esperando o avivamento e ele está chegando. Ele já existe em nome de Jesus, amém? Está sendo gerado e crescendo em nome de Jesus. Mas esse grupo de pessoas, do qual eu tenho falado, Deus me mostra e eu quero estar incluída, é um grupo de pessoas que entende que nós estamos num tempo de preparação. Repete assim comigo, preparação. Preparação, queridos. Na verdade, a partida não acabou e se nós tivéssemos que... O que o Senhor tem ministrado comigo é que se nós tivéssemos que pensar numa partida de futebol ou de vôlei, sei lá, de qualquer esporte, sempre tem aquele momento do tempo. Sabe aquele momento do intervalo em que o técnico chama todo mundo e ele vai falar algumas estratégias, porque a gente tem só mais um pouco de tempo e agora a gente precisa segurar aquele jogo se a gente está ganhando, ou virar o jogo se a gente está perdendo, mas é aquele momento que dá um tempo de calmaria, que os atletas vão respirar fundo, que eles vão lá tomar um Gatorade para poder dar uma recuperada. Mas eu creio, e é o que Deus tem ministrado ao meu coração, que nós estamos nesse tempo. Um tempo de nos prepararmos para aquilo que está por vir. E aí agora eu vou falar uma coisa que você vai falar assim, pastora, você está fazendo terrorismo. Querida, eu não estou. Por que nós temos que nos preparar? Porque não vai melhorar. Vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Vai piorar. Vai piorar. Muitas coisas estão por vir. Ah, você está falando que Jesus está voltando amanhã? Eu não sei o dia e a hora. Nós não podemos dar dia, dar hora, dar o ano, dar o momento. Nós não sabemos. Mas o Senhor está nos preparando para a porta estreita. Amém? O Senhor está nos preparando. E como que Ele vai nos preparar, queridos? Como que o Senhor vai nos preparar para a porta estreita? Ele vai nos apertando. Ele vai nos apertando. Porque cada hora, o limite tem que ser um pouquinho mais apertado. Cada hora a gente tem que se submeter um pouquinho mais. E aí eu comecei a orar e o Senhor falando comigo, imagina, a palavra de Deus diz que a porta larga leva à perdição, amém? Nós sabemos disso, mas a porta estreita é a porta da salvação. E como seria essa porta estreita? Eu fiquei pensando, Senhor, como seria essa porta estreita? Você já se imaginou, às vezes realmente diante de uma porta física, uma porta larga, como que você passa numa porta larga? Você passa com um monte de mala, não é assim? Você passa com mala, você passa com bolsa, você passa com criança, você passa puxando o outro, você passa assim numa porta larga. Você passa de qualquer jeito. Você passa sem esbarrar em nada. Você vai do seu jeito, com tudo que você estiver carregando. De bom, de ruim, de mala, de dinheiro, de ouro, de tudo que você tiver. Você coloca às vezes até a casa nas costas, você passa na porta. Agora, uma porta estreita. Uma porta estreita. Você já passou naquelas portas de roleta de banco? A gente só passa sozinho naquele tipo de porta. Uma porta estreita, dependendo do tamanho dela, a gente só vai passar ajoelhado.
aquela porta pequenininha que a gente tem que se submeter, ajoelhar, submeter nossa vida ao Senhor, às regras daquela porta, para a gente conseguir passar. E eu não imagino o tamanho dessa porta de Deus, mas se ela for muito pequenininha, de repente nós vamos ter que abaixar no chão e andar engatinhando no chão, sair arrastando no chão. Sabe, igual o soldado quando tem que avançar em alguns lugares, que eles vão lá, e a gente vê isso em filme, né? Que eu nunca lutei, então não sei. Mas que eles precisam deitar no chão e ir se arrastando para entrar naqueles túneis, naqueles lugares. Nós precisamos nos preparar. O Senhor quer nos preparar, como filhos, como servos, como noiva. Porque nós precisamos passar por essa porta. E se você está sentado aqui, é porque Ele quer que você passe em nome de Jesus. Amém? Se você está conosco hoje nessa transmissão, sabe, o Senhor quer que você passe nessa porta. Porque nós vamos falar um pouco dessa preparação que nós precisamos ter. A palavra de Deus diz que o amor se esfriaria. E nós já começamos a ver isso. O quanto o amor tem se esfriado. Essa semana eu conversei com uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. E eu tenho de vez em quando encontrado essa pessoa e eu vou só ali tentando evangelizar e cutucando ela. E agora eu já estou falando rasgado, como se diz. Que eu cheguei para ela e falei assim, você já voltou para Jesus? Ou você ainda está relutando? Ela deu uma risadinha assim. Falou, ainda não voltei. Eu falei, então está chegando a hora, Deus já está te apertando. Brinquei com ela. Porque está chegando esse tempo. Só que o amor de muitos está se esfriando. Se esfriando, se esfriando. E eu tenho uma notícia para te dar. O amor de muitos vai se esfriar ainda mais. Porque está escrito isso na palavra de Deus. Mas se você está sentado aqui, se você está conosco nessa transmissão, eu creio que o seu amor só vai aumentar em nome de Jesus. Amém? Eu queria que os meninos aí da mesa colocassem aquela frase. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de algo. Há muitos anos, há 16 anos atrás, um pouco antes de casar, o pastor Lucas fez uma peripécia comigo. E ele me pediu em casamento assim, queridos. Ele colocou um outdoor lá na cidade, numa rua que eu passava, numa avenida que eu passava. Todo dia quando eu saía do trabalho, eu subia aquela rua para ir para minha casa. E a rua era muito movimentada. Chama Rua 18, que é a rua também da casa da minha sogra. E ele colocou um outdoor escrito assim. Ele já estava morando em Nova Mutum, né, há alguns meses. E era mais ou menos essa frase. Na verdade, ele escreveu um pouquinho diferente. Aqui diz, a distância faz ao amor aquilo que o vento faz ao fogo. Apaga o pequeno e inflama o grande. E ele escreveu assim, a distância é para o amor como o vento é para o fogo. Apaga o fraco, mas aviva o forte. Então, a distância é para o amor como o vento é para o fogo. Apaga o fraco e aviva o forte. Aí ele terminou assim, namorada, você quer casar comigo? Lucas. E eu estava subindo a rua naquele dia, né? Tinha saído do trabalho. Era 5h30, 6 horas da tarde, a hora do maior movimento na rua. Quase matei um motoqueiro, porque eu estava subindo a rua. E eu comecei a ler o outdoor. Eu, meu Deus! Né? E o motoqueiro buzinando, e eu lá. E ele quase fez eu atropelar um moço, gente. Para a glória de Deus, não atropelei, porque Deus cuida de tudo. Mas foi assim o meu pedido de casamento. E hoje eu lembrei disso, porque foi exatamente isso. Aquele momento que poderia gerar uma frieza no nosso relacionamento, porque nós estávamos distantes. Mas Deus é tão maravilhoso, porque aquilo que é verdadeiro, Ele só aumenta com a pressão. Aquilo que é verdadeiro, Deus só tira de nós aquela essência que é verdadeira, no momento que nós passamos a dificuldade, a pressão. E ali a gente estava sobre uma pressão da distância, mas o Senhor acabou nos unindo, né? Sempre, para sempre, até que a morte nos separe. Ele tem que me aguentar, eu tenho que aguentar Ele em nome de Jesus todo dia. Mas é bom, né, amor? Então, queridos, e Deus começou a ministrar isso comigo. E dentro disso, o que nós precisamos entender? Que o vento vai soprar mais forte. E o fogo do Senhor vai começar a nos apertar mais. E muitas coisas, exigências do Senhor, o cumprimento dos princípios. Nós temos que andar com o Senhor, o nosso amor pelo Senhor
sendo provado todos os dias, as nossas escolhas. Deus está nos preparando para momentos de grandes decisões na nossa vida. Nós já tivemos muitas decisões até aqui, mas Ele está nos preparando para mais decisões. E Ele precisa nos preparar, Ele precisa nos forjar. Porque se nós vamos passar por tantas coisas, nós temos que estar preparados. Existe um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Você já ouviu isso? Mar calmo não faz bom marinheiro, porque o mar calmo está lá. Qualquer um vai lá e pilota o barco, o navio, sei lá o que. Acho que até eu consigo pilotar lá aquele tal de motor de popa. Se estiver tudo tranquilinho, segura lá, vai. Ou no navio, o que o marinheiro faz no navio com o mar calmo? Ele está lá, coloca tantos graus para cá, tantos graus para... Não sei como é que pilota, viu, gente? Mas acho que é mais ou menos isso. E ele vai lá e toma lá um chazinho, olha o entardecer, está tudo tranquilo, o navio rodando. Mas e na hora da tempestade? Sabe que hoje eu até lembrei que há uns anos atrás, isso tem mais de 20 anos, eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro. E queridos, eu não tinha muito dinheiro, né? Não tenho até hoje. Mas o cruzeiro é uma coisa cara. E eu não sei se você sabe, tem muitas classes, né? E se você não tem muito dinheiro, você vai naquela classe mais baixa. E naquela classe mais baixa, você fica numa área do navio que não tem aquele negócio de ficar no convés, não, que aparece no Titanic, que fica lá, o povo tudo bonito passeando. Não, você fica em uma que só tem uma janelinha para você ver lá fora, entendeu? Você fica numa cabine que tem só uma janelinha. Eu estava naquela cabine que tem a janelinha, né? Então, estava tudo tranquilo. E eu olhava lá fora, eu via o mar. E claro, a gente podia passear no convés, normal, todo mundo junto. Mas na hora dos aposentos era essa cabine com a janelinha. E eu ficava olhando. E a água do mar estava lá embaixo. Pela janelinha eu olhava, estava lá embaixo o navio, andando lá em cima, aquela coisa maravilhosa. Mas teve uma noite que o mar ficou muito revolto. Muito revolto. O navio era muito grande, mas mesmo assim eu andava no navio e eu sentia ele assim mexendo. E aí a gente jantou, tinha os restaurantes, tudo. E na hora que eu fui dormir, que eu fui lá para a cabine, eu entrei e eu olhava, meu Deus. Eu olhava naquela janelinha lá fora, aquela tempestade, que você não via o que era mar, o que era céu, o que era o quê. E aí hoje eu fiquei imaginando o quão bom tinha que ser o comandante daquele navio. O quão bom tinha que ser, porque ele estava passando ali um momento de tempestade. E ele tinha que cuidar, que direcionar aquele navio para que ele não sucumbisse. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que a gente venha sucumbir. O Senhor quer que a gente esteja preparado para tomar as decisões acertadas no momento acertado. E que nós estejamos com Ele em nome de Jesus e que nós vençamos. Por quê? A palavra do Senhor também diz que é aquele que for fiel até o fim é que vai receber a coroa da vida. Não é quem lutou até agora e descansa. Querido, você lutou até agora, você está de parabéns, mas se você descansar, você não vai receber a coroa da vida. Eu queria te falar isso. Então o Senhor está nos preparando, nós estamos nesse tempo em que nós estamos no intervalo do jogo. Nós vamos ter alguns momentos de intervalo, para quê? Para o Senhor falar conosco. Para o Senhor dar as estratégias, nós estamos tendo revelações do céu, são preciosas. Nós precisamos receber essas revelações dos céus e falar, Senhor, o que eu faço com isso? Eu oro, eu tomo uma decisão, eu dou um passo para frente, para trás. O que é para eu fazer nesse tempo? Porque daqui a pouco a gente está em jogo de novo. E daqui a pouco, às vezes, Ele nos retira e vai nos colocar em mais um tempo de preparação e jogo de novo. Até o fim. Para nós recebermos a coroa da vida em nome de Jesus. Amém? E nós precisamos entender que esse tempo do Covid, eu estava falando um pouco sobre o mundo espiritual e batalha espiritual, o Covid ele veio para nos ensinar um pouco disso. E você vai concordar comigo. Você vai concordar comigo. Eu não estou falando, o Covid é do demônio. Está tudo dentro da permissão do Senhor. O Senhor permitiu que nós passássemos por tudo isso. Foi um aprendizado muito grande, muitas perdas nós tivemos. Mas para pensar comigo, você ignorando ou não ignorando que o Covid estava aí, ele estava aí, não estava? Quem aqui conseguia ver o Covid? Ninguém via. Só que de vez em quando começava a aparecer um doente. E o doente ia para o hospital. E às vezes ia para a UTI. E o pulmão estava tomado. Não foi assim? Tivemos perdas. Perdas de pessoas próximas, parentes, amigos, pessoas aqui da igreja. Nós tivemos perdas. Perdas com o Covid. Ele era real. Mas quem que viu o vírus?
Quem que viu o Covid aqui? Eu não vi o Covid. Nós vimos os efeitos do Covid. Mas nós não vimos o Covid. E sabe o que acontecia todos os dias? Porque eu estava ali na prefeitura e eu sei o que eu estou falando. Tinha que se tomar um monte de decisões sem saber se ia ter um resultado sobre aquilo ou não. Tinha que se tomar um monte de decisões sem saber com que armas que estava lutando. E quem era o inimigo direito. Porque a gente não via esse inimigo, mas ele estava lá. E a batalha espiritual é assim. Nós não vemos o inimigo, mas ele está lá. Agora, uma diferença muito grande que tem é que o Senhor, quando nós lemos a palavra dele, o Senhor nos traz armas espirituais. Armas espirituais. Então, independente de nós vermos, se nós pegarmos essas armas e nós lutarmos com essas armas, se nós obedecermos o Senhor e usarmos essas armas, nós estaremos livres do inimigo. Nós derrotaremos os inimigos. Nós vemos na palavra de Deus, homens e mulheres de Deus sendo fiéis àquilo que o Senhor mostrava. Estratégias loucas aos olhos humanos. Sabe, você imagina quando o Senhor chegou para Josué e falou: ó, tá vendo aqui Jericó? Você tá vendo essa muralha aí? Vai lá, chama todo mundo, começa a dar volta em volta de Jericó. Vai, dá volta por 6 dias, depois no 7º dia dá 7 voltas. Depois grita. Se falasse isso hoje para nós. Quer derrotar o Covid? Quer derrotar o inimigo? Quer derrotar o inimigo que está dentro da sua casa? Dá 7 voltas. Aí, em volta do seu prédio, da sua casa, dá 7 voltas. Agora grita. Talvez a gente ia achar loucura. Mas nós temos que entender que a nossa guerra é espiritual. E que existem armas espirituais em nome de Jesus. Amém? Então eu preciso entender que uma guerra existe. Preciso entender que vendo ou não ela está acontecendo. Eu preciso entender que tudo isso ultrapassa o mundo físico e vai para o mundo espiritual. Tudo isso sai do campo natural e vai para o mundo espiritual. Eu queria ler 2 Coríntios 10, de 3 a 5. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos repetir esse finalzinho? E levando cativo? Vamos no 3 juntos? 1, 2, 3. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Embora a gente está andando como homem, como mulher. Eu olho para o Hudson, eu estou vendo um homem. Eu olho para a Paty, eu estou vendo uma mulher. Nós estamos andando como homens, como mulheres. Nós nos vestimos, nos portamos como homem, como mulher. Mas nós não vamos lutar como homem, como mulher. A nossa luta não tem que ser como homem, como mulher. A nossa luta tem que ser espiritual. A nossa luta tem que ser espiritual, com armas que não são humanas, mas pelo contrário, são poderosas para destruir fortalezas, para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Queridos, eu falei uma frase outro dia na EBD, eu queria repetir, eu queria que você repetisse comigo. Tudo começa, nossa gente, tudo começa com uma tentação e termina com uma decisão. Pensa muito nisso. Tudo começa com uma tentação e termina com uma decisão. Foi assim com Davi. Davi um dia olhou para Batseba e ele olhou e ele sentiu vontade de ficar com ela. Veio aquela tentação. Eu acredito que o diabo lançou na mente dele aquela vontade, aquele desejo, aquela vontade carnal, aquela vontade emocional, aquela vontade, aquele desejo. Uma tentação, mas quem decidiu ir atrás dela foi ele. Depois que ele tinha pecado com ela e que ela engravidou,
uma outra semente, uma outra tentação foi lançada na cabeça dele. Eu preciso fazer alguma coisa com o marido dela. Urias, o marido dela não se deitou com ela, não vai ter como esconder essa gravidez. E se eu matasse ele? Uma tentação lançada, uma decisão tomada. Foi assim com Eva no paraíso. Eva estava lá, olhou para aquela árvore que ela não deveria comer. Deus falou, pode comer de tudo, dessa daqui não, porque se comer vocês vão morrer. Ela olhou, uma tentação, mas é interessante, que vontade. E aí a serpente vem e fala assim, não é isso que vai acontecer, não é bem isso. Vai, experimenta, você vai ter todo o conhecimento. Vai. Então, eu começo a entender que o diabo, ele tenta, mas quem decide sou eu e é você. Repete assim comigo, o diabo tenta, mas a decisão é minha. Agora, como que nós vamos tomar decisão sem as armas espirituais? Se a tentação é espiritual, se vem a tentação sobre nós, aí é por isso que nós ficamos com raiva de pessoas. É por isso que nós nos irritamos com pessoas. Por que nós nos irritamos com pessoas? Porque é o diabo que tenta, mas é a pessoa que executa. Aí você fala assim, que raiva da fulana, do fulano. Ai, não, mas eu não posso ficar com raiva porque minha luta não é contra carne e sangue. Mas você viu a pessoa fazendo? Você viu a pessoa falando? Porque realmente tudo começa no mundo espiritual, mas a execução disso é no mundo físico, é através da minha e da sua vida. Você está entendendo como isso é sério? Como nós precisamos nos atentar para o mundo espiritual, porque ele é vivo, ele está se movendo o tempo todo. O tempo todo ele está se movendo. E as coisas vão sendo lançadas na nossa mente, no nosso coração. E se nós não estivermos revestidos com a armadura de Deus, com as armas corretas, aquilo penetra e gera as nossas ações. Porque você toma uma decisão, gera uma ação na palavra, na mão, no pé. Andamos para onde não devemos andar, mudamos destinos. Deus está nos mandando vir para cá e de repente, em uma setinha mandada pelo diabo, a gente, mas aqui é tão bom. E você vem. A sua mão está fazendo isso daqui, mas aí uma setinha do diabo, não, é isso daqui. A sua boca está falando só coisas maravilhosas, uma setinha do diabo, de repente você está falando coisas que não é para falar. Pensando coisas que não é para pensar. E você viu o final daquele versículo que nós falamos? Se nós lutamos com as armas espirituais, nós levamos cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Nós precisamos levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Porque se o nosso pensamento, a nossa mente está cativa a Cristo, a chance de nós errarmos, de nós pecarmos, de nós não entrarmos nessa porta estreita, passa a ser muito pequena. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então tudo começa, Satanás tenta, mas quem cai é a pessoa, sou eu, é você. Se nós não estivermos munidos, se nós não estivermos fortalecidos, se nós não tivermos entendimento, se nós não conhecermos os princípios. Deus nos mostrou muitas armas espirituais e eu quero ler Efésios 6, de 10 a 18. Abram para mim, por gentileza, meninos. Efésios 6, de 10 a 18. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você vê como que Deus é maravilhoso? É todo, em todo tempo, em toda hora, com toda armadura, é com tudo, é em todo momento, é com todos, é por todos. Deus não quer que nenhum se perca, é orando por todos. Deus não quer, mas a decisão não é dele, a decisão é nossa, porque nós temos o livre-arbítrio, amém? A decisão é nossa, e Deus tem nos dado a oportunidade de aprender tanto. Deus tem dado revelações para essa casa de uma forma sobrenatural, e nós precisamos aproveitar isso, aproveitar esse tempo. Queridos, o que significa a armadura de Deus? Da palavra grega, que significa um equipamento completo de um soldado. Essa palavra grega é de panoplia, que vem de pan, que significa toda, de iopla, que significa armas. Então, todas as armas. E eu falei um pouquinho sobre cinturão da verdade. O que é o cinturão da verdade? Naquela época, o soldado, ele colocava um cinturão. Coloca, por favor, aquela imagem da armadura de Deus. O cinturão do soldado, ele era um cinturão feito de couro. Aquele couro duro. E eles usavam esse cinturão tanto para sustentar toda a armadura, toda aquela couraça para sustentar, como também até hoje muitos homens usam, às vezes o canivete na cinta, como diz, né? Coloca às vezes a arma, canivete na cinta. Então, ele era um local, um equipamento usado para colocar as armas do guerreiro, mas também para sustentar a armadura. E o cinturão que Deus fala para nós vestirmos é o cinturão da verdade. Então, sem verdade, nós não vamos sustentar nada. Sem verdade, nós não vamos sustentar nada da armadura de Deus na nossa vida. Sem verdade, nós não vamos sustentar as armas de Deus que nós temos para lutar. Ah, mas eu tenho aqui a espada do Espírito que nós vamos ver. Cadê o cinturão da verdade? Você está mentindo? Você está falando mentira? Você saiu daqui e está falando mentira lá fora, você não tem o cinturão da verdade. Mas o Senhor quer que nós tenhamos o cinturão da verdade. Está falando que nós temos que nos cingir do cinturão da verdade. Queridos, eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos orar pelo cinturão da verdade. Eu queria que a equipe de louvor fosse subindo aqui. Nós vamos orar e pedir para o Senhor. Porque isso que nós estamos falando é algo espiritual, não é algo natural. Nós recebemos no Espírito. É com toda a oração e súplica. Está escrito ali em Efésios. Então nós vamos orar por essas armas espirituais. Orar para que o Senhor esteja colocando em nós o cinturão da verdade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. E clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, dentro dessa palavra. Que o Senhor esteja, Deus, entregando e colocando em cada um nessa noite, Pai. Ainda que nós não vejamos, Pai, nós sabemos pelos olhos da fé que nós estamos cada um recebendo, Senhor, o cinturão da verdade, Senhor. O cinturão da verdade, aquele, Senhor, em que são guardadas as armas, são colocados os equipamentos. Aquele cinturão que segura toda a armadura de Deus na nossa vida, Pai. Aquele cinturão, Pai, do Senhor que está escrito em Efésios, Pai. Nós cremos no nome de Jesus, Pai, pelos olhos da fé, que nós estamos recebendo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar mais um minutinho. Pode deixar a luz apagada, fofo, que nós já estamos terminando. Mas também fala da couraça. E fala da couraça da justiça. Fala que nós devemos estar revestidos com a couraça da justiça. E você olha ali a couraça, ela está ali guardando o peito do guerreiro. Guardando todo o peito e também as costas do guerreiro. Isso é a couraça da justiça. Mas nós olhamos ali e tem aquela foto só para a gente conseguir entender aonde que fica isso.
Porque na verdade, nós estamos falando de uma couraça espiritual. E se é a couraça da justiça, não é da minha e da sua justiça. Eu falei isso aqui outro dia. Mas é da justiça de Deus. E como nós podemos praticar a justiça de Deus nessa terra se nós não conhecemos Deus? Se nós não conhecemos os princípios de Deus? Se nós não conhecemos a palavra de Deus? Então nós não conhecemos a justiça de Deus, nem a vontade de Deus, e nem aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas o que o Senhor quer que a gente pratique, além da verdade, é a justiça do céu. É um reino invertido, queridos. O reino de Deus é um reino invertido. Sabe quando você olha uma pessoa e você está irritada com ela, você fala, eu vou desistir dessa pessoa, Deus está falando assim, não, calma, vai lá, não vai desistir não. O meu reino é invertido. Eu amo ele também, eu não amo só a Maria, eu amo o João, vem aqui. Ajuda essa pessoa, ela precisa que você dê a mão. Você não pode desistir, eu estou te plantando ali. É a verdade de Deus, é o reino de Deus, é a justiça de Deus, não é a sua, não é a minha, não é o que eu acho, não é o que você acha. Nós temos que olhar para situações e pensar assim, como Deus acha? O que será que Jesus acha disso? Jesus, conhecendo um pouquinho do Senhor, lendo a sua palavra, o que o Senhor pensa disso? É isso que nós temos que praticar. Então eu queria te convidar a ficar de pé, que nós vamos orar pela couraça da justiça, em nome de Jesus. Vamos orar e clamar ao Senhor, que Ele esteja colocando em nós a couraça da justiça. Senhor Deus, nós não queremos, Pai, nesse tempo que o Senhor está nos preparando, andar pelo aquilo que nós vemos, pela nossa justiça, por aquilo que nós achamos que as pessoas merecem receber, por aquilo que nós achamos que é o certo e que é o errado, mas sim, Pai, pela sua justiça. O que o Senhor faria nas situações que nós vamos enfrentar? Deus, coloque isso no nosso coração, nos revista agora, Pai, de toda a armadura da couraça da justiça. Coloca em nós, Pai, essa couraça que guarda o nosso coração, que guarda o coração do homem que é enganoso, que guarda o coração do homem, Pai, que tantas vezes erra no seu discernimento, na sua decisão. Mas, Pai, coloca, nos revista, Senhor, revista os nossos irmãos aqui, Senhor, em nome de Jesus, com a couraça da justiça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, senta mais um minutinho. Hoje é para não dormir, queridos, senta e levanta, amém? É exercício, nós estamos em treinamento, amém? Vamos levantar, vamos sentar. E aí o Senhor diz, está escrito lá em Efésios, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. E muitas vezes eu lia isso e eu entendi assim, é o ID. Em muitas pregações eu ouvi, não estou falando que não é, mas eu achava que era só o ID. E aí eu fui estudar o que era o calçado do soldado daquela época. E sabe o que era o calçado do soldado daquela época? Era um calçado de couro duro, feito de couro duro, que era o que tinha na época. Mas embaixo do calçado tinha pregos afiados, para enfincar no chão e dar estabilidade para o soldado lutar. O soldado tinha que ter estabilidade para conseguir lutar e vencer a guerra. E aqui, quando se fala em armas espirituais, fala que a gente tem que calçar o Evangelho da paz. É a sandália do Evangelho da paz. O Senhor quer que você tenha estabilidade nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Ele quer que a gente tenha paz de espírito, paz na nossa alma, paz na nossa casa, para a gente conseguir praticar o ID. Não tem quem consegue pregar para os outros não tendo paz em casa. Você vai falar o que para as pessoas? Nós precisamos ter paz na nossa casa, paz na nossa família, paz dentro da igreja, paz no ministério, para que a gente possa sim praticar esse avivamento que já nasceu e que está crescendo no nome de Jesus, para que a gente tenha maturidade sim para viver esse avivamento, mas com os pés firmes. O Evangelho da paz é firme. O Evangelho da paz não é um evangelho que fica igual Maria Mole, igual como se diz prego na areia, não. É algo firme. É algo firme. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Então vamos ficar de pé mais uma vez. Eu acho que agora vocês vão ficar de pé para sempre, tá?
Nós vamos falar do calçado do Evangelho da Paz. Vocês já vão ficar de pé, amém? Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, Deus. Também clamando, Senhor, que nós estejamos agora calçando, Senhor, essas sandálias, os calçados, Pai, do Evangelho da Paz. Uma paz, Senhor, que nos dá, Senhor, toda segurança, toda estabilidade, para andarmos em todos os terrenos que nós vamos ter que andar, Senhor. Para levar o Seu Evangelho, Senhor, nós não sabemos aonde nós vamos entrar. Terrenos, Jesus, terrenos que vão gerar medo, terrenos às vezes, Senhor, que vão ser tortuosos. Pai, nós não sabemos, Pai, lagos que nós vamos ter que andar, Senhor, terrenos arenosos, mas o Senhor Deus está nos colocando, em nome de Jesus nós cremos, o calçado do Evangelho da Paz, em nome de Jesus, amém, queridos? Aí o Senhor vem e diz assim, o escudo da fé, para apagarmos todos os dardos inflamados do diabo. E você sabe como que era o escudo do guerreiro? Ali ele nem é muito grande nesse desenho, mas eu tive a curiosidade de buscar saber como que eram os escudos naquela época. Uns eram um pouco arredondados, outros eram retangulares, mas eles tinham em torno de 1 metro de comprimento, para que o guerreiro pudesse, no momento que vinha todas aquelas munições do inimigo, ele pudesse entrar inteiro atrás do escudo. O escudo era grande, queridos, e aqui fala que o escudo é da fé. A sua fé tem que ser grande. Sem fé é impossível agradar a Deus, isso está escrito na palavra dele. A sua fé tem que ser grande. A sua fé tem que ser grande, você tem que crer no Senhor, ainda que você não veja, você vai andar em nome de Jesus, pelos olhos do Senhor, pelos olhos de quem vê, muito além daquilo que você está enxergando, mas é com esses olhos que você vai andar. Pai, em nome de Jesus, coloque agora, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, nas nossas mãos, os escudos da fé, Senhor. Nós queremos ter esses escudos para apagar todos os dardos inflamados do diabo, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Deus. Coloque, Pai, nas nossas vidas, na vida de cada irmão aqui, Senhor, o escudo da fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, o capacete da salvação. Nós falamos aqui que o diabo tenta, mas quem decide somos nós. O diabo tenta, mas quem cai somos nós. O diabo tenta e ele fala onde? Na nossa mente. E nós precisamos ter o capacete da salvação. Um capacete firme, porque a nossa mente é preciosa. Queridos, o cérebro é a parte mais importante, é cérebro e coração. Você vê um piloto de corrida, ele anda com um capacete. O melhor capacete que tem é colocado. Eles cuidam daquela cabeça, daquele capacete, coloca. Por quê? Porque se ele perder uma mão, ele consegue ainda fazer alguma coisa. Se ele perder uma perna, ele vai viver. Mas se ele perder a cabeça, ele não vai viver. Ele vai sucumbir. E o Senhor não quer que nós perdamos a sanidade. Ele não quer que nós perdamos a nossa parte emocional. Ele não quer que nós perdamos para o diabo tudo aquilo que é lançado na nossa mente. Ele quer, como diz a palavra, que a gente leve cativo todo pensamento contrário, que a gente consiga levar cativo em obediência a Cristo. Mas como? Coloca as mãos na sua cabeça, com o capacete da salvação. O capacete da salvação. Senhor Jesus, nós recebemos nessa noite, Pai, o capacete da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebemos esse capacete, Senhor, que blinda a nossa mente, que blinda nosso cérebro, que blinda, Senhor, as nossas emoções, Pai. Porque tudo começa na mente. Nós levamos no nome de Jesus cativo todo pensamento em obediência a Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos? E a espada do Espírito, queridos. A espada do Espírito, por último. Nós vemos ali a espada do Espírito. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito.
A palavra de Deus é a espada do Espírito. Mas eu queria te falar uma coisa. Nós estamos falando de armas espirituais, amém? Não vai adiantar você andar com a Bíblia na mão para tentar dar na cabeça do irmão que está ficando endemoniado, não. Não vai adiantar você andar com a Bíblia na mão para poder tentar dar na cabeça do diabo. A Bíblia tem que entrar no nosso coração. Nós precisamos declarar a palavra, conhecer a palavra, falar da palavra, inculcar a palavra todos os dias, para que a gente tenha essa arma, essa espada do Espírito. Existe uma passagem muito poderosa, e a gente tem falado sobre ela também. Jesus no deserto ficou 40 dias e foi tentado pelo diabo. E ele venceu ali o diabo falando da palavra. O diabo falava, faça isso, transforma ali a pedra em pão. Ele falava, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E depois o diabo continuava tentando ele falava, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus falava, está escrito. E nós vamos falar o que pro diabo? Nós vamos falar no nosso nome? É claro que não, é no nome de Jesus que tem poder. É o que está escrito na palavra. O Senhor está te enchendo de armas espirituais para você lutar na sua casa, lutar com a sua mente, lutar com os seus filhos, lutar na sua vida. E você ser um vencedor em nome de Jesus, receber a coroa da vida. Amém, queridos? A espada. E sabe, queridos, nesse último tempo, a gente tem visto, tem vezes, a gente sente a presença de Deus tão poderosa, mas a gente também sente a presença do diabo, às vezes, tão perto de nós. E ela precisa estar tão dentro do nosso coração, a palavra, tão firmada na nossa mente. Porque tem hora que você não vai ter como ter espaço para poder apunhalar o diabo. Tem hora que é aqui pertinho, ele está aqui, ó, em cima de você. E você está ali, firme na palavra, resistindo o diabo. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero orar aqui, Senhor, também pela palavra. Também pela espada do Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós lutamos com as armas da fé. Recebemos em nome de Jesus a espada do Espírito, Senhor. Recebemos em nome de Jesus a espada do Espírito, Senhor. Para que nós possamos, Pai, lutar, Senhor. E saber tudo aquilo que está dentro da sua palavra, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, e aí eu queria te falar. Pastor, eu recebi tudo isso. Você recebeu, em nome de Jesus. Porque essas armas são espirituais. Você recebeu, eu recebi. Você está aí com o seu cinturão, amém? Você está aí com a sua espada, você pode fazer assim? Você está aí com a sua espada. Você está aí com a sua espada, você está aí com a sua couraça. Só que eu queria te falar uma coisa. Você precisa manter isso na sua vida. Você não adianta entrar num culto e você receber e depois você chegar lá fora você perder. Porque se você chegar lá fora e você começar a praticar a mentira, você perde o cinturão da verdade. E sabe de uma coisa, se você perde o cinturão da verdade, onde vai ficar a couraça da justiça? Onde vai ficar a armadura? Porque Paulo falou que nós precisamos de toda a armadura. E aí se você chega na sua casa e você não lê a palavra de Deus, vai acontecer alguma coisa e você não vai ter força para lutar. E você vai falar assim, será que eu recebi naquele dia? É o diabo colocando dúvida na sua mente. Mas a decisão foi sua de não ler a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. E fortalecer para toda tomada de decisão em nome de Jesus, amém? Para terminar, queridos, no final, Paulo diz assim, que é por meio de toda oração e súplica. Ele fala sobre oração no Espírito. Hoje eu ainda lembrei de algo, comentei com o pastor Lucas. Eu fui ler sobre oração no Espírito e a gente pensa que é só oração em línguas. E às vezes você vai pensar assim, pastor, eu não oro em línguas. Então como que eu vou praticar oração no Espírito? E eu lembrei de algo muito forte, que eu era ainda criança e eu não dava valor, não entendia. A minha avó era uma mulher cristã, muito temente a Deus, crente até o tutano. E ela fazia crochê.
Muitas vezes nós estávamos na casa dela e a gente começava a brincar e falar, ou às vezes uma reunião de família, meu pai falando, outro falando, e de repente a gente olhava para ela, ela estava quietinha fazendo crochê. E a gente começava a falar com ela, ela não via que a gente estava falando com ela. Daí, vó, a senhora não ouviu? Responde, vó. E eu lembrei que ela falava assim: ô minha filha, desculpa, eu estava em espírito de oração. Eu estava em espírito de oração. E ali Paulo fala que nós devemos orar em todo tempo, no espírito. Então você vai começar a praticar um espírito de oração. A oração não é só essa oração que nós fazemos de congregação, que é junto com todos, em que nós falamos com os irmãos, um ora, outro ora. Mas em todo tempo, você está na fila do banco, você está em espírito de oração. Você está dirigindo o seu carro, você está em espírito de oração. Você está lavando a sua louça, você está em espírito de oração. Você deitou, ainda não dormiu, fique em espírito de oração. Fique falando com o Senhor, conversando ali com o Senhor, colocando seu espírito ali diante do Senhor. Em todo tempo, com oração e súplica, intercedendo por todos os santos. E ali você vai interceder pela sua casa, pelos seus filhos. Você vai falar sobre tudo aquilo que você quer colocar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria selar esse momento. Nós vamos cantar essa canção juntos, que fala que nós, que já cantamos tantas vezes essa música, mas ela diz que nós lutamos com as armas da fé. E eu estava ali no louvor, não é essa música que nós iríamos cantar no final, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, é essa música, porque a gente canta ela muito e toda vez que você ouvir, você vai lembrar que você está com a armadura de Deus. Toda vez que você ouvir na sua casa, que você ouvir no seu celular, que você ouvir na igreja, você que está aqui, você que está conosco no online, você vai lembrar: eu estou com a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Lutamos com armas de fé. Vamos declarar. E nada irá resistir. Enquanto adorar. Adoração como arma de guerra, Senhor. Em meio às tribulações. O nosso Deus é vencido, nós o adoramos. vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalece. E nunca prevalecerá o inferno. Eu te adorarei. Vamos declarar: munidos da nossa armadura, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, Jesus, é o teu nome. Imutável é a sua palavra. Recebemos nessa noite uma armadura, Senhor. E nós queremos declarar, Jesus,
que nós vamos sim lutar com as armas da fé. Não contra pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Vem como um trovão, Jesus. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que venha! Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade traz teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Oh, Santo! Santo, Santo! Santo, Santo, Jesus! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente! Deus vai na frente, abrindo o caminho, Quebrando! as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha! Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite Erga ou de suas dia. mãos, igreja! Erga suas mãos, sua bênção Comece a chegou. cantar! Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, Jesus. santo, Queremos declarar nossa gratidão, Senhor. Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem ministrado com as nossas vidas, Jesus. Por todo o alimento que o Senhor tem trazido para a sua noiva, Pai. Queremos te agradecer, Jesus, por esse lugar, por esse espaço.
Queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor é bom, misericordioso, maravilhoso. E porque o Senhor Deus, o Senhor vai na frente. O Senhor Deus quebra correntes. O Senhor Deus manda seus anjos, Pai. Ordena seus anjos a nosso respeito. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é adorado. Nós te amamos e te exaltamos. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Queridos, aleluia. Deus é bom, amém? Amém? Glória a Deus. O diabo não é bom não, queridos, mas Deus é maravilhoso. Mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos terminando o culto. Sábado agora nós temos um momento muito especial. Nós vamos ter 24 horas de oração, adoração, rendição ao Senhor. Nós já estamos ansiosos por esse tempo que vai ser precioso. Amém? Amém. Você que é da nossa igreja, tem alguns rostinhos ali novos, uns ali aparecendo de novo também, né, irmã? Então vocês estão todos convidados, venham participar conosco, vai ser muito gostoso. Vai começar a partir do culto dos jovens, às 19 horas no sábado, né? Das 19 até as 21 vai ter o culto dos jovens, e aí vai continuar com oração, com adoração a noite inteira, e vai terminar só no domingo no culto. Então você está convidado, fique o maior tempo que você puder. O pastor Murilo tem pedido para a gente tentar ficar o maior tempo que a gente conseguir aqui. E não precisa nem pedir, né, gente? Porque se você quiser, você vai ficar em nome de Jesus, porque vai ser uma bênção. Amém? E no domingo, queridos, nós vamos ter também a IBD às 9 horas da manhã normal, né? Vamos continuar adorando o Senhor com a palavra, aprendendo a palavra dele, que é maravilhoso. Em todo tempo vai ter declaração da palavra também. E à noite depois um culto abençoado, o encerramento das nossas 24 horas de oração e de adoração ao nosso Deus. Amém? Oração, adoração como arma de guerra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado, pastor? Acho que não, né? Amém, queridos. Pai, nós te louvamos e te adoramos. Obrigada, Jesus, por essa noite na sua casa, pelo privilégio, Jesus, que é te amar, te servir, ter a oportunidade, Jesus, de estarmos aqui reunidos, Pai, contigo em todo o tempo, Senhor, de celebrarmos a tua presença. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, declaramos, Pai, pedimos que o Senhor esteja com cada um, conduza cada um em segurança, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vai na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe.